Vamos ler Gênesis 1, 27? Fala o quê? Que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Então, se Deus te criou a imagem e semelhança dele, a passividade não nos pertence mais. Então, assim, nós viemos da essência dele, do Senhor. Então, se ele te criou, é porque existe algo que você é ativo nas coisas do reino, na sua casa, na sua família. Não é ativismo, é ativo. Então, nós vamos começar, a Joyce começa falando sobre atividade. E eu vou começar pela passividade. E que o Espírito Santo de Deus te revele aquilo que você está passivo hoje. O que é passividade? Natureza, estado do que é passivo, que sofre ou é alvo de uma ação. E aí eu quero que você vá nas características. Características de algo ou de alguém que não toma iniciativa, que não age ativamente, tende a obedecer sem reagir. Irmãs, existem situações na nossa vida, no mundo espiritual, que nós precisamos tomar atitude. E nós estamos sendo passivas. Na palavra de Deus, às vezes nós estamos sendo passivas. Tem mulheres aqui nessa tarde, qual foi o dia que a Mari pregou? Tem umas 2, 3 semanas, a pastora Mari pregou. Eu estava orando com umas irmãs e eu tive uma visão de mulheres adormecidas. Eu não sabia que eu ia dar essa palavra. Eu ia dar a palavra do capítulo 21. E a passividade é a sua inércia mediante as situações, não querer reagir diante das situações. Então, você precisa entender que a inércia e a falta de ação é uma estrutura maligna que o diabo tem colocado nesses tempos para nós. Quando eu estava estudando essa palavra, eu comecei a ter uma... já viram que está tendo muito joguinhos de zumbi, filme de zumbi? E eu vejo que nós, como igreja do Senhor, às vezes nós estamos assim, andando sem rumo, sem direção, e não sabendo o que nós estamos fazendo, preenchendo a nossa alma de coisas que não é aquilo que Deus quer para nós. Deus chamou todas, nós, todos, para sermos ativos no Senhor. Para fazermos a diferença onde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós fomos chamadas mulheres para fazer a diferença na vida dos nossos filhos, do nosso marido, mas estando alinhado com aquilo que Deus nos fez. E quando a Joyce começa a falar, a passividade nos lembra do velho Adão. Adão, na hora que Eva falou assim, toma aqui, vamos comer. Ele agiu pela emoção momentânea e não pensou em Deus, que tinha falado para ele, não coma dessa árvore. Não coma. E muitas vezes nós estamos tomando essas atitudes sem escutar Deus. Não, porque eu vou tomar essa decisão sem Deus. E de repente você está deitada, sem ação, porque você tomou uma decisão errada lá atrás. E hoje você está num estado passivo, porque lá atrás você ainda está cativo. Eu achei muito interessante quando a Silvana falou assim, eu não me perdoei. Quantos anos a Silvana ficou ali naquele estado? Então, nessa tarde que você visualiza a sua vida. E qual área da sua vida você tem estado passiva, inerte? Tantas pessoas da Bíblia precisavam tomar uma decisão positiva e não tomaram. Vou falar de uma pessoa, Saul. Quando o gigante foi lá e falou para aquele exército que ia acabar com eles, todo mundo ficou passivo e inerte. Mas Deus teve que levantar um que sabia quem ele era,
que não estava escravo não estava escravo das suas emoções, mas ele agia por fé. Ele não agia por vista, ele trazia na memória dele aquilo que dava esperança. E nós, irmãs, precisamos sair nessa tarde daqui, dessa passividade. Quantas vezes você fala, ai, mas eu queria ler um livro, eu queria ler a Bíblia, e você não lê? Irmãs, quem é a direção da nossa vida no dia que você decidiu por Jesus? A direção da nossa vida é Ele que nos dá. E a direção, não tem outro lugar para correr. Ontem a pastora Bernadette estava falando isso, a palavra é a nossa bússola. É aquilo que nos direciona, que fala assim, vai por esse caminho. Olha, esse caminho aqui não é o caminho que eu tenho para você. E quantas vezes nós tomamos decisões erradas? E aí o diabo aproveita dessa decisão errada e nos escraviza. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Existe um Jesus que veio, nos salvou e Ele te perdoa. Eu fiquei olhando quando a Silvana falou, anos e anos eu não me perdoava. Eu tinha quantos anos? 15, 20 anos? 17 anos. 17 anos. Quantas coisas ela deixou de viver por causa da passividade dela. Porque o diabo faz o seguinte, quando nós tomamos uma direção errada, ele é o primeiro a nos acusar. E nós somos a primeira pessoa da terra a nos acusar mais. Não precisa ninguém te apontar o dedo. Você e o diabo já faz esse serviço muito bem feito. E nessa tarde, Deus me deu essa imagem. Que muitas de nós estamos igual a Bela Adormecida. Se você olhar a história da Bela Adormecida, da Branca de Neve, foi um veneno, um mal, que deixou ela escravizada, que deixou ela naquele local. E nessa tarde, irmãs, nós precisamos reconhecer aquilo que nós precisamos tomar posição. Quando eu olhei para essa foto, eu me lembrei, após tudo que eu passei, veio muitas sequências de coisas aconteceu na minha vida. E eu entrei num estado de passividade. Que eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que nós vamos reconstruir depois de tudo que passou? Irmãs, Deus nos conhece. E a estratégia para você nesta tarde é você falar com aquele que tudo pode. A primeira estratégia é você abrir sua boca e ser sincera com Ele. Irmãs, nós somos diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós fomos marcadas de formas diferentes. Mas nós temos o mesmo Deus. O mesmo Cristo. Que pode mudar a nossa história. Mudar aquela realidade. Eu estava falando para a pastora Cássia, nossa, quando eu vi essa imagem, eu queria trazer a foto de um ano atrás. Quando eu decidi entrar numa passividade. E retomar, irmãs, precisa de atitudes. São pequenas atitudes. Quem lembra do desafio em agosto de emagrecer? São pequenas atitudes para mudar essa estrutura. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas certas para eu sair deste lugar. Não é fácil. Eu já saí daquele estado que eu estava, mas todos os dias eu tenho que fazer uma escolha. Nós precisamos. Irmãs, Deus me deu uma segunda oportunidade. Eu preciso cuidar do templo, que é dele, que não é meu, que é o meu corpo. Então, irmãs, tem situações na nossa vida, você precisa investigar. Falar, meu Deus, será que eu não estou tendo atitude com os meus filhos? Irmãs, quem nos dá autoridade é o Senhor.
Se você está debaixo da palavra dele, ele te dá autoridade. Não deixa seus filhos irem para caminhos que você pode falar para ele: vem cá, vamos conversar. E eu queria que você identificasse onde eu estou sendo inerte. Porque nós sabemos o que não desagrada a Deus, irmãs. Nós sabemos. O Espírito Santo, o Consolador, sabe nos lembrar. Então, nessa tarde que você acorde desse sonho, eles começaram a cantando Ressuscita. Eu achei tremendo o Espírito Santo, Leidmar. Porque hoje eu estava escutando essas músicas, eu me deparei com a foto de 15 anos atrás, no dia 23 do 11. E eu falei assim: meu Deus, esse tempo eu escutava essas músicas que você cantou hoje, 2 delas. Por isso, Efésios 5,14, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. E a pessoa colocou: caminhando em sabedoria. Então desperta. Esta família é tua, essa vida que você está vivendo é tua. É tua, Deus deu para você. Então você precisa se despertar. Irmãs, toda segunda-feira nós fazemos escolhas de vir ou não vir para o manancial. Eu posso fazer essa escolha. Ai, meu Deus, hoje o tempo tá chuvinha. Ai, vou ficar dentro de casa. Não é escolha. É escolha. Então faça a escolha certa. Começa hoje a mudar. Deus, eu vou ler pelo menos que seja um capítulo. Nós estamos num grupo novo. Quando a Nájila chamou para fazer esse grupo, eu falei: ai, meu Deus do céu, já tem tanta coisa para fazer. E eu tive que ajustar as minhas prioridades. Qual é a minha prioridade? E eu falei assim: esse livro veio para mim para a prática. Comecei a trabalhando nesse livro, aí eu tive que ficar uns 3 dias ausentes, umas 3 semanas, para me organizar a minha vida. Espera aí, o que vai ser prioridade? O que eu vou ter que organizar? Irmãs, tinha coisa dentro da minha casa, por situação financeira, que tinha 1 ano, que eu fui deixando. Eu queria ter tirado a foto. Quando a gente mudou para esse lugar, foi um lugar que Deus arrumou para a gente. Eu não vou entrar nesse testemunho hoje. Mas eu tinha 2 opções. Ou eu voltava para Campinas, ou eu mudava para esse lugar que Deus preparou para mim. E naquele conflito eu falei assim: nossa, eu vou voltar para a casa de mamãe, né? Mamãe está sem perna, minha mãe não precisa de mim para nada. Muito pelo contrário, mais fácil eu precisar dela. Pensei: vou voltar. E um dia, deitada, o Senhor falou assim para mim: vai ler a palavra. Eu conversando com Deus: Deus, qual é a decisão que eu devo tomar? E deixará o homem, seu pai, sua mãe. E eu falei assim: meu Deus, nós sentamos como família e conversamos. Só que eu fui para aquele lugar, mas eu não estava naquele lugar. Eu não estava. Eu fui para aquele lugar e falava assim: qualquer momento eu vou voltar. E eu comecei a falar com Deus: Deus, fala comigo. Sabe qual era a minha arma para sair dessa inércia? Era Deus. Eu falava com Deus todos os dias. Todos os dias, irmãs. Eu me deitava diante da presença do Senhor. Eu entrava para o meu quarto e ficava 2 horas. Deus, eu não estou em tempo mais de errar. Já errei muito. Mas agora eu não quero mais. Todas as coisas lá de casa estavam no lugar, menos as minhas.
As minhas coisas estavam todas encaixotadas, irmãs. Só as minhas. Eu queria ter tirado uma foto. Apesar que eu ficar lembrando de coisa do passado, eu quero lembrar daquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar daquilo que Deus tem feito por mim, daquilo que Deus ainda vai fazer por mim, daquilo que Deus vai mudar ainda, porque Ele é um Deus que muda. Eu olhava para aquelas caixas, eu falava, Deus, é assim que eu estou. É assim que eu estou, Deus. Irmãs, sabe qual é a minha alegria? É porque eu buscava Ele. E eu estava com as minhas irmãs. Eu lembro no dia, né? Que eu fui mudar. Eliana chegou lá em casa e falou assim, vamos mudar. Vamos mudar, vamos para frente. Olha para frente. Eu lembro que era a Eliana, Zezé e a Helena. Chegaram na minha casa. E eu falei, gente, será que Deus ainda pode mudar essa sorte minha? E eu não conseguia nem ver o benefício que Deus fez, que eu fui para um lugar muito melhor. Um lugar de Deus para a minha vida, mas eu não conseguia enxergar isso. Minhas queridas, o diabo não mudou a estratégia. Assim como foi com Adão. Ele começa a nos dar sutilezas para nos deixar escravizadas, para nos deixar inertes, para nos deixarem deitadas. Quando eu falo deitada, não é deitada, não. Você pode estar andando, indo e vindo para a igreja, mas você está numa inércia. Você está cativa. E nessa tarde você precisa sair deste lugar. Deus te chamou naquela casa para mudar a história, mudar destinos. Através do poder de Deus, os destinos... Sabe que eu estava falando assim, gente, mulher tem um poder. Se ela soubesse o tanto. Eu estava olhando lá em casa, todo mundo está engordando por causa de mim. Então, quem eu estou mudando, todo mundo está mudando. Então, se nós soubéssemos quem nós somos, naquele que nos criou, naquele que nos formou, aquele que um dia te chamou. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? De vez em quando eu trago isso na minha memória, do dia que eu aceitei Jesus, porque o diabo tenta fazer assim como fez com a Bela Adormecida e com a Branca de Neve, nos deixar num sono letárgico, num sono profundo. Teve uma pessoa da Bíblia que também ficou nesse estado. Na hora de tomar uma decisão positiva, ele tomou uma decisão não positiva, que era Pedro. Na hora que foram perguntar, você conhece Jesus? Não. Ele negou Jesus. E naquele momento que ele negou Jesus, você não acha que ele, há muitos dias, devia de ficar pensando, quando aquele galo cantava, o que ele fez? E nessa tarde, que você saia deste local, sabendo que você precisa buscar Deus. Que Ele pode te tirar de lugares, buscar a palavra dEle, porque a palavra dEle é luz para os nossos caminhos, é ela que nos direciona para a gente não cair, para a gente não pular, porque nós erramos por não conhecer a palavra. A palavra é aquela direção certa, é o caminho certo. O diabo quer roubar e matar a sua vida. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, Jesus, vim para te dar vida. Muitas vezes nós estamos naquela situação ali, acamadas. E nessa tarde que você tire toda a atadura de Satanás, ele te deu autoridade. Jesus te deu autoridade para tirar essas ataduras. Essa pessoa que está ali na foto sou eu. No dia da minha cirurgia do câncer. Eu olhei para essa foto e falei assim, eu estava morta. Eu estava morta. E Jesus me deu uma nova chance.
Ele nos dá uma nova chance. O que fala? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus fez tudo ao contrário do que o diabo tentou fazer com Adão. Jesus foi ativo. O que é atividade? Capacidade ou tendência para agir, para se movimentar, para realizar alguma coisa. Atividade física, atividade do espírito, movimentação, vivacidade, energia na ação, da prova de atividade. O Evangelho é vivo. O Evangelho é vivo. O Evangelho entra onde ninguém mais entra. Só basta a gente abrir a boca. Irmãs, Deus nos deu só essa vida. Foi só essa vida. E quantas vezes nós queremos acreditar em fábulas? Fábulas são histórias de mentiras. Nós, mulheres, fomos acostumadas a ficar em fábulas. A historinha da fulana, a historinha da beltrana. E Jesus não é fábula. Jesus é vivência, é vivo. E nessa tarde você precisa voltar à essência daquilo que Ele fez por você. Ele saiu daquele lugar onde era túmulo e levou todas nós juntas para que nós tenhamos vida. E a partir desse momento, cada vez que o diabo tentar te lembrar, colocar em situações, você volta e recomeça. Recomeça. Deus nos mandou um novo Adão para dizer para nós que é possível. Com Ele é possível. Com Ele é possível. Tem dias que nós precisamos zerar o cronômetro da nossa vida. Colocar na balança tudo aquilo que nós fizemos errado. E falar igual Jesus falava para aqueles que vinham a Ele. Vá e não peques mais. Não é a nossa identidade, o pecado. Não é comum pecado para nós. Isso não pertence a nós. Essa vestimenta não pertence a nós. Então eu só dei uma passada no capítulo 15 para nós entrarmos no capítulo 21. Para nós avançarmos em Deus, avançarmos naquilo que Ele chamou nós. 5 coisas, esse é o capítulo 21. 5 coisas para se fazer com propósito. A palavra de Deus fala: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então quer dizer que o diabo vai lançar ciladas sobre a sua vida para te tirar do propósito. Você, no dia que aceitou Jesus, você teve um propósito do céu. Sabe aquela alegria que veio e inundou a sua alma, que você falou assim: nossa, eu preciso contar para minha família, eu preciso falar desse amor que entrou aonde ninguém entra, que marido não entra, que filho não entra. E aí Ele veio, nos resgatou. E Ele fala: olha, deixa eu falar para vocês, minhas filhinhas. Vistam da armadura. Vocês precisam vestir, pegar essa armadura e vestir. E caminhar e resgatar. Um soldado, ele resgata, ele vai lá, combate. Resgata pessoas. E com essa armadura, vai proteger nós. E a primeira que a Joyce colocou lá para nós: seja pacífico de propósito, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos trazer paz nos lugares, não guerra. Na nossa casa nós precisamos trazer paz. Lá é onde as pessoas que nos conhecem. Jesus nos chamou para trazer paz.
Não veio para a gente trazer a tribulação, não. Nós que levamos a paz, o calçado do Evangelho da paz. Irmãs, onde há contenda, o Senhor não habita naquilo ali, não. O diabo hoje tenta nos ludibriar. Ah, eu não gosto disso. Não, irmãs, nós viemos trazer paz. Eu tenho vivido uma experiência de ir para o mundo, né? Porque antes eu estava muito dentro da igreja. Estou trabalhando, então eu convivo com pessoas que não conhecem a Jesus. Todos os dias, na hora que eu entro naquele lugar, eu falo, Senhor, me ajuda a ser paz, a ser ponte aqui nesse lugar. O Senhor me resgatou e me chamou para isso, para trazer paz para o meu marido, para trazer paz para os meus filhos, para trazer paz aonde eu vou. Nossa, eu fiz um parâmetro lá das pessoas que conheceram a Jesus e não estão com Jesus. Gente, lá são 16 funcionários, 10 já foram crentes. E não são mais. Então você precisa vestir da armadura de Deus nesta tarde. Da paz. Da paz. Em vez de guerra, paz. Essas armas não é para nós lutarmos um contra os outros. Essas armas é para a gente lutar contra o diabo, que está por detrás desse mundo. O mundo jaz do maligno, irmãs. E nós fomos chamados para trazer paz. Por que o diabo tenta tanto trazer confusão entre nós? Nós usamos armas erradas e estratégias erradas. Se nós parássemos aqui e falasse, poxa, aquele tem uma história, a Silvana tem uma história, a Cláudia veio de uma história. Se uma delas errou, amém, irmãs, vamos levantar, eu estou aqui para te ajudar. Nós fomos chamados para isso, para resgatar vidas, para falar para elas que Jesus tem uma nova chance, Jesus tem uma outra oportunidade para nós nessa tarde, de recomeçar. Ainda Jesus não veio buscar a sua igreja, então organiza a sua vida, irmãs. Quando a gente vai perceber nesse mundo aqui, a gente vai falando, meu Deus! Aí você vai entendendo quando a palavra diz que até os escolhidos, se brincar. Você vai entendendo que há uma necessidade de santificação. É o que você falou ontem, né, pastora? A graça é de graça, mas não é, né? Pela graça, mas não é de graça. O Leandro, esses dias nós estávamos estudando o Evangelho de João, a gente estava falando assim, quando existia a lei, a gente estava debaixo da lei. Mas a graça é por amor. Eu acho que ela é ainda mais pesada ainda. Porque veio um Cristo, morreu por você, te deu uma nova vida, e tem hora que a gente está surda, muda, e não vê essa nova vida que Ele deu. Nós voltamos, às vezes, para o pecado. Sábado, os meninos estavam... universitário tem muitas oportunidades de pecar, né? Nunca vi um trem desse, né? Universitário é um terror. Toda semana tem uma festa. Meu Deus, é umas festas assim, atrativas demais. E os meninos, a turma lá, e eles são espertos comigo, né? Eles não é bobo. Que dia que homem é bobo, né? Não me falaram da festa, não. De repente, me manda mensagem, pergunta para a Ludmila se eu posso pegar a camiseta lá na casa dela. Eu, que camiseta? Aí ele, não, a camiseta, que eu vou para jogos, porque chama intermédicos, né? Intermédicos, sei lá. Aí eu falei assim, uai, estou sabendo disso. Eles tentando burlar, né? Me ludibriar. Aí eu peguei, chegou todo mundo e falei, uai, vocês vão para a festa? Vocês nem me consultaram, né? Eu sei que vocês são de maior, mas eu sou a mãe ainda dessa casa. Eu sou meio general com eles. E aí, o Lucas falou assim, uai, eu só vou.
Aí o Luiz disse, não sei não, se eu vou não. O Luiz é mais assim, muito de Deus. Aí ele fica assim, quer ir? Você vê que a pessoa quer ir, mas não sei não. Não sei se eu vou nisso não. E eles ganharam, tá? Ninguém pagou, porque eu falei para eles, com o meu dinheiro, ninguém vai pagar festa nenhuma. Desculpa, no dia que você ganhar seu dinheiro, você paga a sua festa. Eu sou brava com eles. E aí eu falei, aí o Luiz Felipe falou assim, eu não sei se eu vou não. Ele saiu pela direita, o Luiz. É o mais esperto que eu falo da turma. E o Lucas, não, mãe, o que tem? Vou lá na festa. E o Mateus, tia, eu ganhei. Eu falei, engraçado, você não ganha comida na sua escola. Você não ganha nada, mas para ir para a festa você ganha. Aí eu peguei e saí, e aí eles falaram assim, não, mas qual que é a sua opinião? Porque se eu ficasse falando, eu ia ser taxativa. Aí eu saí de perto e deixei eles no vácuo, como diz eles, né? Mãe, mas vem cá. Porque eu acho que eles têm meio medo, assim, minha mãe é de oração, sei lá o que a minha mãe vai falar. Eles pesam muito isso. Porque um dia lá atrás eu implantei isso na vida dos meus filhos. E nós somos agentes de paz na nossa casa. E aí quando ele me perguntou isso, mãe, e aí? Aí eu falei assim, e aí o quê? Não, nós queremos saber a sua opinião. Eu falei assim, olha, o porco não precisa ir para a lama para saber que ela é suja. Não vai achar vocês que vocês vão para lá e vocês não vão ficar sujos com aquele ambiente. É hipocrisia. E sair correndo. Porque senão, irmãs, aquelas circunstâncias podia te tirar a paz de dentro da minha casa. Podia virar uma briga. Podia virar, né? Porque tudo vem para a gente chegar, arrancar a faca e brigar um com o outro. Não é? Nós somos famílias. Eu não sei se lá na sua família todo mundo é tão cordial. Mas eu sou sincera. Eu detesto briga. Eu detesto falar alto. Apesar que eles falam que eu falo alto com eles. E naquele momento eu saí correndo, porque eu falei, chamei eles de porco, né? Saí correndo, né, de lá. Quando passou um pouco, o amigo do Mateus não deu o convite que era para dar para ele. O Lucas perdeu a graça de ir na hora, porque ele absorve muito o que eu falo para ele, né? O primeiro filho, a gente tentou fazer tudo muito certo, então tudo que você fala para eles absorvem demais. E o Luiz, de repente, estava, não, eu vou para a igreja, eu não vou nesses trem, porque eu não quero saber dessas coisas, Deus o livre, vocês vão para lá. E o Lucas falou assim, quem disse que eu vou? Eu não vou nesse trem, entendeu? Tudo mudou. Então, ao invés de nós trazermos armas, brigas, claro, eu fui pesada, eu usei da autoridade que eu tenho com eles. Mas não traz briga. Tem jeito de você falar com a autoridade do Espírito Santo. Se você vê que você perdeu essa autoridade em algum determinado caminho da sua casa, peça ao Senhor, porque eu já perdi a autoridade sobre eles um período da minha vida. Eles estavam na fase da pré-adolescência deles. Eu não estava normal, não estava equilibrada, para ser bem sincero. E eu perdi isso. Perdi a autoridade, perdi a voz de comando, porque quando você é autoridade, você tem voz de comando naquele lugar. E foi um tempo para ser resgatado isso, com muita oração, muito choro, muito jejum, para eles olharem para mim, porque quem nos conhece é lá dentro da nossa casa. Nós nos conhecemos aqui muito pouco, mas o mau humor da Dilma, quem conhece é meus filhos. A mulher que ora, quem conhece é meus filhos, não são vocês. A mulher que estuda a palavra, é eles que estão vendo. Tudo que nós implantamos neles, deles vem. Gente, isso chega um determinado momento na vida deles que isso salta. Tão forte que você fala assim, meu Deus, como que esse menino está agindo assim? Foi você que ensinou.
Lembre-se propositalmente de seu valor como filho de Deus, a couraça da justiça. Nós temos uma identidade. Sempre o diabo, a couraça é aqui, tá? Eu coloquei aqui na câmera aqui. Sempre o diabo vai tentar colocar uma nuvem para você esquecer quem você é em Cristo Jesus. Você tem uma nova identidade, uma identidade de filha amada, preciosa. Nós somos chamadas meninas dos olhos de Deus. Então você precisa sempre vestir essa couraça para que o diabo não tente lançar sobre você dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Nós somos nação santa, raça eleita, povo escolhido do Senhor para fazer a diferença nessa cidade, na nossa casa, no meio dos nossos. E o diabo sempre tenta nos colocar que você não é merecedora, que você não é filha, que você não vale nada. Deleta isso da sua vida. Ele que é mentiroso. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Sabe, assim, às vezes eu falo, Deus, nós estamos igual os discípulos sem hora. Que Jesus estava falando que Ele é o pão da vida, Ele estava pensando em comida. Ele que saciava a alma deles. E naquele momento Ele estava pensando em outra coisa. Como eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me dá a totalidade. Senhor, me deu capacidade de estudar a Tua palavra, me dá a revelação da totalidade. Porque nós, às vezes, dormimos, assim como nós lemos na passividade, na luz. Nós temos a luz e nós dormimos na luz. Eu fiquei um ano, falando, Deus, o Senhor muda essa história. Ou o Senhor muda. Ou aquilo que é para eu fazer, eu vou fazer, Deus. Tem chaves, porque se Deus fez tudo por nós, nos deu uma nova vida de rainhas, de sacerdotes, de escolhidas. Irmãs, Deus conhece os detalhes. Tinha coisas aqui que eu gostaria de falar dos detalhes que Deus tem feito comigo, me afirmado como mulher. Como aquilo que eu orei lá atrás, eu tenho colhido orações. Então não deixe o diabo enganar quem você é em Cristo. Você é a nova criatura. Várias vezes Ele vai colocar no seu caminho circunstâncias para você errar. Se você errar, levanta a sua cabeça, peça perdão para aquele que pode perdoar e faça o certo. Você tem a escolha de fazer o certo e recomeçar. Deus é Deus de recomeços. Ame. Teve um dia que veio um missionário desse aí e falou assim para mim, Deus está te dando um novo dom. Aí eu falei, Senhor, eu quero um amor. Não é fácil amar. Não é fácil amar quem te persegue. Não é fácil amar quem fala mal de você. Mas eu decidi amar. A minha essência é o amor. Eu sou enraizada na raiz de Davi, no leão de Judá, naquele que ama. Ama mesmo. Você ama. Não canse de fazer o bem. Irmãs, não canse de fazer o bem, de amar. Dá mesmo a outra face. Vou falar uma coisa para vocês. É difícil dar outra face. É difícil você falar assim, poxa, eu tenho direito. Isso é mentira. E você abandonar e falar assim, não, eu decido. Eu decidi amar. Eu decidi na minha casa amar. Eu decidi amar meus filhos, mesmo que eles não sejam a perfeição que eu acho que eles devem ser. Eu decidi expressar neles o amor de Cristo. Expressar no meu marido o amor de Cristo. O amor alcança coisas que você não tem noção. Amar é dar a alguém a paz que o mundo tira. De ódio, lá fora, está cheio. De ódio, tem um monte de gente brigando. Tem um monte de gente.
Nós somos irmãs. E Deus chamou para nós amarmos. Como eu disse para vocês, cada uma de nós tem implantado uma história. Não desista da sua irmã, porque ela não está indo na velocidade que você gostaria que ela estivesse. Ore por ela, jejue por ela, ame ela. A Bíblia manda você fazer isso. Jesus fazia isso. Jesus ia para os piores. Como ele via o que a gente não enxerga. Às vezes nós olhamos o que está por fora. Jesus enxergava em nós. Quando ele olhou para nós, ele falou assim: é essa minha escolhida, amada, querida. Eu te chamei, eu te remi. Ele que nos chamou para mudar a história de uma nação, para mudar o destino da vida dos seus filhos. Irmãs, Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões. Nós temos o poder está na palavra de Deus, de você falar: ó monte, sai desse lugar. Meus filhos não são isso que o diabo está tentando falar. Quantas vezes, irmãs, tem muita gente que fala assim: ai, seus filhos são quietinhos. Não, irmãs, eu sei o que eu passo com os meus filhos. E toda mentira de Satanás eu não aceito dentro da minha casa. Eu viro uma leoa. Porque tem hora que o diabo quer mostrar uma cena que não é a que Deus tem para os nossos filhos. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você foi chamada para viver em justiça, em santidade. E santidade é um caminhar. Todos os dias você precisa escolher: eu escolho isto. Isso não faz parte mais da minha natureza nova. Por isso que Nicodemos falava: como que é? Eu vou ter que nascer de novo? Como que é? Eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e nascer de novo? Nós temos uma nova identidade. E para nós avançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos nos acordar deste sono que não é o que Deus tem para nós. Propósito de orar sobre tudo. Vestir a armadura de Deus é a nossa única proteção, escudo da fé. Irmãs, os discípulos não conseguiram orar com Jesus, muitas vezes. A oração, Deus te revela coisas diferentes. Não estou falando que 3 semanas atrás, estava no monte com a Ludmila orando. Deus me deu uma visão de mulheres adormecidas. E Deus falava, o Espírito do Senhor falava comigo. Elas precisam sair desse sono profundo. Interceda, esse é o seu papel. De amá-las e interceder. E eu comecei a interceder por esse lugar. Deus, minhas irmãs são minhas irmãs. Por mais que o diabo tente lançar uma mentira de que não são, elas são. Irmãs, quantas batalhas foram vencidas na minha casa de joelho. Foram muitas. E são detalhes. São detalhes. Deus trabalhou comigo nos detalhes. Eu lembro um dia que a Margarete, eu estava numa aflição daquela, passando uma dificuldade financeira daquelas. Eu tenho falado para Deus, porque Deus tem mudado meu cativeiro.
Fala, Senhor, me dá sensibilidade de quando eu passei necessidade. Me dá sensibilidade. Porque às vezes nós queremos saber o porquê para depois ajudar. Ah, porque está errado isso. Tá, irmãs, então ora. Tá mesmo. Faz o seu papel, ora. Nosso papel é orar. Nosso papel não é questionar, não. Nem aquele que nos chamou nos questiona. E eu achei lindo, nesse dia que eu estava com uma situação muito difícil para resolver. Muito difícil, que eu errei. Eu não exumo da minha culpa. E o Espírito Santo falava assim, vai lá e conta para casa. Eu falei, não vou de jeito nenhum. Aí surgiu uma circunstância que eu tive que ir lá, fui humildezinha. Vem cá, deixa eu te contar. A pessoa que você está andando é essa. E uma coisa que a pastora Cássia, que eu assim, não sei se foi porque o pastor Salmo dava trabalho nas igrejas que ele ficava, né? Quando ele era jovem, eles têm uma misericórdia. E eles agem com misericórdia, não é só comigo, não, com você também. Eles são misericordiosos. Essa é uma dádiva deles. E nesse tributo que eu estava passando, eu falei, pastora Cássia, eu vou tomar essa decisão. No dia que eu me arrependi de verdade, e falei para ela, eu vou tomar essa decisão. A Margarete estava vindo para cá. E eu liguei, fui falar para ela, porque ela ia pregar só um dia na conferência. E aí a pastora Cássia falou que ela ia pregar no domingo. Na hora que eu falei assim, ô pastora Margarete, eu estou te ligando porque você vai pregar no domingo. Ela, cala a boca. Eu, nossa, velho, tá doida. Pensei comigo, né? Falei assim, nossa, pastora Margarete é tão educada. Uma lady, se vocês forem na casa dela, pensa numa mulher que põe mesa, uma mulher que você vê que é refinada. Ela é igual a Helena ali, sabe? Aquela pessoa de uma classe. Cala a boca. Eu, pensei, o que eu fiz com a pastora Margarete para mandar eu calar a boca? A pastora Margarete falou assim, Deus enviou um profeta aqui na minha casa e falou assim para mim, você vai pregar no domingo? Ela, não vou não, domingo é dia de ceia naquela igreja, o pastor não deixa ninguém subir naquele púlpito. Você vai pregar, eu não estou falando que você, eu não estou sugerindo, estou falando que Deus mandou eu falar para você que você vai pregar no domingo naquela igreja. Só que tem uma pessoa que está lá, que ela não precisa do seu abraço, ela não precisa das suas orações. Mas ela precisa do seu dinheiro. E ela vai te ligar, te falando que você vai pregar domingo. Não era eu que ia ligar para ela, tá? Quem ia ligar era a pastora Cássia. Só que eu não sei o que aconteceu. A pastora Cássia, liga lá que eu estou enrolada aqui. E ela me mandou dinheiro, uma viúva. Não, o dinheiro não me tocou. O que me tocou foi Deus incomodar um profeta. Eu tinha orado de manhã. Deus tocou lá. Eu falei, Deus, o Senhor é demais. O Senhor rompe fronteiras por amor a nós. Ele rompe fronteiras. Ele foi lá no outro estado. Ele foi lá naquele estado. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Ele ama do mesmo jeito, irmãs. Não tem pessoas preferidas, o que tem são pessoas que buscam, que oram. Naquela manhã eu tinha orado, falei, Senhor, se o Senhor não resolver essa situação, eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque, irmãs, eu não estava parada. Tudo que eu faço é para o Senhor. Deus conhece meu coração toda a vida. Quando nós convertemos na Batista, nós adorávamos servir na casa do Senhor, tanto dentro como fora. É uma marca que, eu acho que o povo de antigamente, eles tinham essa marca de trabalhar demais para Deus, de fazer... Meu marido trazia os meninos tudo para dentro da minha casa, eu cozinhava com o menino pequeno, está vendo a Débora ali? Meus meninos tudo pequenininho. Trazia os bêbados, trazia tudo enquanto é jeito. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho colhido coisas daquele tempo agora.
Eu tenho colhido coisas daquilo que eu fiz sem nenhum interesse, porque era tudo jovem, gente, ninguém trabalhava, todo mundo quebrado, abandonado pelo pai e pela mãe, foi para dentro da minha casa. E eu colhi. Então Deus, através da sua oração, minha irmã, quando a Margarete falava isso, eu chorava tanto. Eu falei, Margarete, eu não estou chorando nem por causa do dinheiro. Pelo amor que Deus tem por mim. Deus tem um amor. Eu fiquei tão impactada por esse amor que eu falei, Margarete, você não tem noção da profundidade da resposta de Deus para mim. Por ser você uma mulher de Deus. Por você falar isso para mim. Por você ser palavra de Deus na minha vida. Quantas vezes aquela mulher foi palavra de Deus na minha vida. Ô Dilma, deixa eu te ligar. Uma mulher ocupada com o reino. Irmãs, aquela mulher sai de dia e vai evangelizar aquela cidade. Quando você chega na cidade, as pessoas conhecem aquela mulher. O nome daquela mulher é conhecida. Porque é uma mulher que se dobra diante daquele que pode fazer. Irmãs, usa esse escudo para a sua vida. Eu não sei qual a situação que você olha e fala assim, nossa, dessa eu não vou sair. Porque tem hora que a gente fala isso. Quantas situações a gente passa? Faça o que é correto de propósito. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que um infiel. A Joyce fala dela cuidar, né, do pai e da mãe, sendo que foi os abusadores da vida dela. E ela se propôs a cuidar. Não olhando pelo que eles fizeram com ela, mas ela começou... Olha como que é, né? As pessoas que mais agrediram a alma daquela mulher, caiu na mão dela para ela cuidar. E eu me lembrei, quando eu estava estudando esse capítulo, quando eu fui operada daquela cirurgia que vocês viram lá, que era o câncer no estômago, minha mãe adoeceu na mesma época e minha sogra não foi cuidar de mim. Ela falou que eu estava fazendo uma bariátrica, que era mentira, não sei de onde ela surgiu, porque eu e minha sogra, nós temos 24 anos de casada, nós nunca brigamos. Nunca. Eu nunca desobedeci ela. Nunca. Ela olha para dentro da minha casa, ela chora, ela e meu sogro. Porque nós escutamos tantas palavras que o nosso casamento não ia dar certo. Porque o meu sogro, o Leandro, pelo fato do Leandro proteger muito a mãe pelo adultério do pai, o meu sogro tinha uma raiva dele. E ele liberou já tantas palavras negativas na vida do Leandro lá no começo do nosso casamento, que hoje ele começa a chorar. Irmãs, eu passava dificuldade financeira, não ia neles. Meu sogro é inspetor de banco, meu sogro é rico, mas minha sogra, eu nunca fui atrás deles. Nunca. E nesse dia que ela falou isso, ela não foi me visitar, não me ligou. Eu estava com câncer, gente, estava morrendo, né? Vamos falar assim? Porque um diagnóstico de câncer, eu penso, vai morrer. Até então, eu não tinha sido curada, eu estava fazendo a cirurgia. Ela não me ligou, não me falou, gente, mas eu falei assim, meu Deus, o que é isso? E passou-se um ano. Minha sogra deu um AVC. Os filhos são todos homens, né? E a minha cunhada estava com a criança pequena. Eu que tive que cuidar dela. Não foi fácil. Porque cada vez que eu pegava ela para dar banho, eu lembrava do que ela fez comigo. De trocar a fralda dela, de levar ela no banheiro, né? Tudo isso eu tive que exercer o amor que só Cristo dá para a gente. E o perdão que só dele. O perdão é dele. Jesus é especialista em perdoar. E eu virei cuidadora dela. Ela se reergueu no Senhor. Nossa, saiu, foi um milagre. Sabe aqueles milagres? Que Deus usou nós como no momento certo
para avivar a fé daquele povo. Ela não ia andar, não ia falar. E ela andou, falou, está dirigindo, está indo numa bênção. E até hoje ela fala, quem me curou foi o Deus do meu filho. Então, irmãs, use de misericórdia. O diabo usou aquela pessoa naquele momento para te ferir. Gente, da onde que ela tirou isso da cabeça dela? Até hoje eu fico pensando, gente, que varinha mágica é essa que ela pensou que eu estava fazendo? Mas eu usei de misericórdia com ela. É minha sogra, é minha família, é meu familiar, é a mãe do meu marido. Então, irmãs, nós temos escolhas a fazer. Eu coloquei essa foto, dia 23/11/2004, 15 anos atrás. E quando eu olhei para essa foto, me deu paz. Eram meus filhos nessa época, como eu falava de Jesus para esses meninos. A gente fazia classe de 5 dias, evangelizava a rua inteira. Eu impregnei o evangelho, porque eu falava assim, quem vai falar de Jesus para meus filhos? Sou eu. Luiz Felipe, baixo peso, baixa estatura, ele orava para engordar. Hoje a gente fica brincando com ele, ora para você emagrecer, meu filho, o trem tá feio. E ele dava tipo uma epilepsia e morria. E ressuscitava. E quando eu olhei para essa foto, eu falei, meu Deus, eu tenho tanto para falar para esses filhos. Olha, você conseguiu aquilo que você queria, Lucas. Você passou no vestibular. Você hoje faz o curso que você sonhou, que nessa época ele já falava em medicina. Você faz o curso que você queria na sua vida, você emagreceu, você é um homem de referência. Aonde você vai, as pessoas olham para você e você é referência. Tudo promessa de Deus, que Deus fez na minha vida, na vida dos meus filhos, foi promessa de Deus. Eu reivindicava essas promessas, eu orava para esses meninos e falava, eles vão ser tudo aquilo que Deus planejou e sonhou. Luiz curado, que nessa época ele não estava curado. Hoje ele não tem nada. É um menino de Deus, um homem de Deus, que você olha para ele e você fala assim, gente, esse menino é escolhido do Senhor. E para o meu marido, que foi o meu companheiro. Eu fiquei 8 meses com a hemorragia. Ele nunca me destratou. Vocês sabem que dia que é homem quando você não está 100%. Ele nunca me destratou. Sempre falou que eu sou linda. Você é maravilhosa. Ele esteve comigo nos piores e nos melhores momentos da minha vida. Eu não desisti da minha família. Eu tive a opção de desistir. Mas eu decidi não desistir. Porque Cristo muda, Cristo transforma, Cristo faz de novo, Cristo muda a nossa história de uma maneira que você vai falar assim, nossa, nunca. E nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe você, se coloque de pé, eu quero orar por você nessa tarde. Que você, diante de tudo que foi falado, que haja esperança no seu coração nessa tarde. Que você entenda que o que você está passando não é o fim. Que você tem um resgatador que pode mudar a sua história nessa tarde. Amém? Vamos orar?